Tem um pastor, tem um professor, ele é norte-americano, eu gosto muito, eu gosto de debates, eu gosto de confrontação de ideias, eu gosto de olhar. E a minha proposta é, eu tenho um vídeo de 1 hora desse cara, do James, pastor James, e ele explica em detalhes, muito com maior propriedade, eu aprendo muitas coisas com ele, aprendi muitas coisas com ele, como a Bíblia foi criada. Ele passa nesse vídeo um pedacinho do cano, ele tem outro que só fala dos benditos manuscritos, benditos mesmo, de onde veio, como são, qual foi o trabalho. Mas o vídeo que eu queria propor para a gente assistir hoje, ele demonstra e mostra a importância das Escrituras, que nós, nos dias de hoje, eu estou falando para mim, não damos. Você tem a Bíblia, né? Já falamos dela, etc. Tal. E ele traz argumentos para a gente aprender da onde veio, como são as Escrituras, como as coisas funcionaram, como as pessoas estudaram, como eram as cópias. No segundo vídeo que tem sobre os manuscritos, eles mostram como era a teoria das cópias, como é que é feito e tal. Até porque, olha, eu trouxe um exemplar de um outro testamento. Eu vou passar de lá para cá, vocês me perdoem, está em inglês, mas é aqui, olha. Os Mormons têm uma Bíblia e ele diz aqui, olha, um outro testamento do Senhor Jesus. Quando isso chega na sua mão, como é que você se vira? Como é que você age? Então eu vou passar para vocês olharem, só para vocês verem. E a gente, então eu queria fazer assim, eu queria terminar em 10 minutinhos mais ou menos o assunto de inspiração. Aí depois, se vocês... É de coração, tá bom? Eu vou tentar pôr, tem legenda, tá? Não consegui isso dublado, até porque dublado é mais ou menos, né? Mas se não for legal, se a dinâmica não for boa, se estiver chato, você precisa ser honesto comigo e levantar a mão. Tá? E a gente volta para o padrão. Mas o que tem aqui é precioso. E se você não conhece o James, passa a conhecer. Olha, ele é... Pronto, o Chabel está tirando foto e com o livro dos Mormons na mão. Assim, ó. Aí fica bom. Aí é gabinete na certa. Né? Então, tem, né? Então, já virou dossiê. Né? Aí, eu queria dividir isso com vocês. Então, se você está aqui, tem uma paixão pelas Escrituras, como de onde elas vieram, o que as pessoas fizeram, eu não quero estragar o vídeo. Ele é bem humorado, ele faz até algumas piadinhas, etc. Então, assim, eu quero propor isso. Então, ficam 30 minutos hoje, 30 minutos na aula que vem. E se um dia, aí depois eu posso passar, inclusive, se não for para a gente usar aqui o tempo, o outro vídeo que ele fala, e tem vários vídeos, mas o outro vídeo que ele fala dos manuscritos. Então, ele consegue explicar. Bom, eu gosto. Entendeu? Então pode ser que eu goste muito para você falar, nossa, que negócio isso, né? Aí você tem que ser honesto comigo. Podemos fazer assim, fazer um teste? Mas vocês têm que ser honestos, tá? Então é assim, no fundo eu não quero dar aula, então eu ponho outro cara para dar aula para mim, que é o que vão comentar. Pô, eu vou lá assistir a aula do cara, ele põe outro. Vai, eu ficava em casa, né? É o próximo argumento, né? Então, eu vou passar da frente, do fundo para frente, Felipe. Vocês olham, por favor, se você tiver com a mão suja de qualquer coisa, né? Cuidado só aí com esse exemplar que eu tenho. Ele é um original, esse cara aí foi dado por um Mormon. E eu guardo esse exemplar aí. Ok? Vamos lá. Até eu começar aqui. Dúvidas, angústias, mágoas, trauma de infância, alguma coisa que você não entendeu. Tem dúvida? Não. Pois não. Já quero rodar a lista. Podemos rodar a lista. É que eu gosto de fazer isso, não vou fazer no segundo tempo, porque tem as pessoas que chegam. Mas me lembram, por favor. Vamos lá. Estamos bem? Deixa eu achar aqui onde a gente parou. Aqui. Vamos lá. Inspiração. O que a gente entendeu de inspiração até agora? Aí, Amanda, salva, Amanda, salva. Quando vai lá e é o contrário do significado que os romanos deram em latim, que é pra você pôr pra dentro, mas aqui no inspirar quer dizer pôr pra fora, usar. Muito bom, muito bom. É que se eu te der o docinho, você não vai comer. Eu vou arrumar um negócio salgado, vou trazer uma coxinha. Nem a coxinha.
um brócolis, assim, um pedaço de cenoura. Prometido, eu vou trazer cenouras, eu já lembrei de um... Vou fazer isso. Então, vamos lá, inspiração. Diferente do que a gente pensa que, hoje eu estou inspirado. Não, a ideia é de ser soprado. Algo muito interessante, se você abrir lá em Timóteo, que diz toda a escritura é inspirada, você vai observar que toda a escritura é inspirada e não o escritor. Eu nunca tinha pensado nisso. A escritura é inspirada. Não foi uma inspiração dada ao escritor. O texto é bem claro, se você for olhar. Então, Deus inspirou as escrituras, o conteúdo. Por que isso? Tem muitas... A gente já percebeu na própria escritura que muitos autores das escrituras faziam o quê? Usavam amanuenses. Alguém que escrevia. Paulo ditava. Então, peraí, quem que estava inspirado? Era Paulo ou era o cara que estava escrevendo? Outro, isso não está na Bíblia. Isso é o Elcio que está falando. Quais as chances de Paulo estar falando em aramaico e o escritor está já escrevendo em grego? Grande chance, se você olhar como era naquela época, etc. Tal, sim. Se a gente não vai fazer isso aqui, mas se a gente estudar línguas daquela época, ao contrário do que a gente pensa, a língua mais falada era o grego. Os judeus já tinham perdido a língua original. Eles tinham ficado na Babilônia, eles tinham perdido. Talvez eles nem falassem mais tanto. Talvez eles falassem aramaico. Ainda tinha o latim perturbando tudo isso. No dia a dia, os romanos falavam latim. Então eles tinham que ter noções de latim, aprender latim. Eu estou dizendo isso para você tirar um pouquinho daquela coisa de que o autor desceu o Espírito Santo nele enquanto ele falava. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as escrituras, a mensagem que está, ela é inspirada. Mas se tinham 2, 3, se ele estava razoando, conversando, etc., e escrevendo, o resultado era inspirado. Não aquele ato da pessoa. Né? Que lembra que a pessoa estava, então, incorporada com alguma coisa, ou psicografando, ou Deus estava ditando alguma coisa. E eu não acredito nisso. Lembrei agora, preciso corrigir algo que eu falei na aula passada. O Luiz Américo educadamente só me falou no final, eu cometi uma gafe muito grande, eu me confundi. Mateus foi escrito para os judeus, até rima. E Romanos, até rima para os romanos. Eu falei invertido, ninguém me corrigiu na hora. Então, ficou gravado, que é pior, né? Aquela besteira que eu falei. Estão corrigindo aqui, por favor, eu falei uma grande besteira, eu me confundi. Inspiração. Então, ela é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras, que resultou num registro exato da revelação. Mas eu estou insistindo, a obra final e a preservação, nós vamos ver isso no vídeo que nós vamos assistir daqui uns minutinhos, é fantástica. Como Deus preserva as Escrituras. Se você gosta disso, vai estudar quantas tentativas na história do homem já houve de acabar com as Escrituras. E elas não acabaram. E elas são fiéis. Tá? Então é legal você estudar até para você saber quanto confiável são as Escrituras que você tem na mão. Como é que ela chegou na sua mão? Hoje você tem ela digital, em várias versões. De coração, eu não vejo mais as pessoas dando valor a ter uma cópia da Bíblia. Principalmente aqui. Mas lembra na primeira aula, a paixão daqueles chineses quando receberam um exemplar. Choravam, festejavam, abraçavam. Eu acho que nenhum de nós fez isso quando ganhou uma Bíblia ou quando vai comprar uma Bíblia, etc. Né? Então, é isso que eu quero resgatar de vocês, em vocês. Então, tem uma inspiração vindo do latim, como a Amanda já explicou aqui, inspirare, que é a ideia de soprar ou ainda insuflar. E durante o Império Romano, como a Amanda já nos explicou, esse termo foi alterado. Ok? Algumas evidências internas para ter credibilidade. Os autores tinham a credibilidade de pessoas do seu tempo. Você não acha nenhum registro em nenhum lugar, eu não estou falando das escrituras, você tem que estudar a história, estudar o povo, em que os autores das escrituras foram... Não, isso aí não é não, Moisés não existiu. Não tinha, esse Moisés é falso. Não tinha. Paulo não existiu. Mateus não existiu. Isso não há. Então, a história mostra que eles tinham credibilidade. Aí existem fatos históricos verificáveis. As escrituras você pode comprovar.
tantos outros livros religiosos, enquanto esse que está aí passando pela mão de vocês também, os fatos não são comprováveis, não existe, ok? Evidências externas, eventos históricos, como descritos em Jeremias ou em Lucas, eles são comprovados. Alguém que comentou comigo, que está lendo lá, ou gostou daquele livrinho que eu indiquei lá, Os Outros da Bíblia, veio conversar comigo para falar do dilúvio. A visão do dilúvio fora a Bíblia. É fantástico. Você vê outros povos falando sobre a grande inundação, como foi aí, você consegue entender, mas então foi parcial, foi local, foram 40 dias mesmo, não foram, como é que foi isso, etc. Você consegue estudar isso. Então a gente precisa abrir o escopo de visão, estudar mais ao redor do que está acontecendo para você entender as escrituras. Geografia e continuidade da revelação. Diferentes autores, locais e épocas em uma mensagem consistente. Nenhuma obra tem isso. Você não consegue. Não, pega, não tem. Não. Então você está conversando, você está arrazoando com alguém, como eu falei no tempo passado, e você não para assim. Tem 2 lugares bem aqui, ó. Aquela ali é minha prima que chegou, olha só, de Santos, em homenagem. Tem lugares aqui, ó. Tem lugar aqui, tem lugar aqui. Então você tem diferentes autores, lugares, etc., que você não tem em outras obras. E aí você consegue arrazoar com essa pessoa. O James, que nós vamos ver aqui, se você for procurar, ele é craque, ele gosta de debate. É fantástico. Aqui no Brasil nós não temos isso. Mas você sentar e debater com outra pessoa. A pessoa fala, você ouve, você devolve, com educação, com amor. E ele faz debates assim, fantástico. Eu aprendo muito com ele. Né? Profecias verificadas. As profecias são cumpridas e validam a autenticidade da mensagem. Muitos séculos para trás foi feita uma profecia, ela acontece. Você não tem isso em outras obras, ok? Bem rápido, visão de inspiração. A gente tem, primeiro, uma visão, eu não estou dizendo que é a Bíblia, são visões que você encontra quando se fala de inspiração. Uma natural. Essa visão natural nega qualquer ação sobrenatural na revelação das Escrituras. Não tem. Então não tem nada demais, alguém sentou lá e escreveu. Como eu escrevo um romance, como tem Machado de Assis, como qualquer um. Eu escrevo. Considerando, então, que os escritores eram pessoas de conhecimento avançado em religiosidade, como tem hoje. Certo? Nós temos líderes, pastores, etc., que têm um conhecimento maior do que o meu. Ora, se ele escreve uma obra, eu vou lá apreciar. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Não tem nada aí demais, é uma visão natural. 2, há quem diga que ela é espiritual. Ora, os escritores eram pessoas cheias do Espírito, isso aqui é bem difícil da gente conversar sobre isso, né? Se você está cheio, você pode estar vazio, pode estar médio, pode estar um pouco, certo? Então esse conceito aqui é algo que a gente um dia pode conversar. E assim, inspiradas, mas não necessariamente os seus registros, piorou. Então é assim, o autor está inspirado, o autor está cheio do Espírito, mas o que ele produz não. É uma obra normal, saiu da mão dele. Vocês já perceberam, eu penso exatamente o contrário. Grau de inspiração. Algumas partes das Escrituras são inspiradas, outras não. Então, peraí, esse trecho aqui realmente. Então, você lembra, eu já comentei isso, uma época surgiu uma Bíblia que, aonde se entende que era o Senhor Jesus falando, estava em vermelho. Vocês já tiveram contato com isso? E onde não é? Então, aquilo é inspirado. O resto é para preencher a história. Entendeu? Eu preciso ali preencher a história de uma forma. Então, eu coloco o que eu quiser ali só para, como se diz por aí, encher linguiça. Certo? Mas tem partes, então, que são inspiradas. Tem alguém que avalia as Escrituras, isso que eu estou falando é sério, você encontra, você vai conversar com pessoas, as pessoas têm essa visão, às vezes elas não dizem, eu sou o cara, não, mas ela começa a falar, você lembra dos critérios, entendi, é assim que esse cara pensa. Né? Parcial, apenas partes relacionadas com a salvação e fé são inspiradas, demais não. Então, está relacionado com salvação? Não, Deus, né, buscou o homem para salvar, então, ok, elas são inspiradas, o resto, não. Conceitual, ideias e conceitos foram inspirados, mas as palavras utilizadas podem variar. Gente, eu gosto muito. A gente afirma, eu afirmo que a Bíblia não tem erros. Mas eu já mostrei para vocês no primeiro dia brincando o problema com Paulo. Lembra disso? Que a gente tem? A gente tem outras variações disso.
e estudar como essa tradução que chegou na mão de vocês é valiosa, é fantástico. Isso te dá segurança, porque talvez alguns de vocês, quando falam isso, dá um vazio, dá um frio na barriga. Então, a Bíblia mas então, como? Se alguém perguntar para você como é que ela chegou na sua mão, qual é a história desse livro? Como é que ela chegou? Como é que ele é confiável? Então, a minha ideia nesse tempo que a gente está tendo junto aqui aos domingos é tirar essa lacuna, ou preencher essa lacuna. Você tem que entender, você tem que saber como a Bíblia funciona. Há uma visão neo-ortodoxa. As Escrituras não são palavra de Deus, mas se tornam palavra de Deus quando falam ao bendito coração. Então, aquela coisa, quando eu senti, eu fui tocado. Nossa, o sermão hoje foi tão... Se eu saí de lá tão tocado, Deus falou comigo. Agora, se você lê, se estuda a Bíblia, e você não tem essa sensação, não, então essa parte aí não foi inspirada, entendeu? Deus não falou comigo, é uma obra de homens. Eu não sinto nada. Mística. A revelação de Deus não está limitada às Escrituras. E ele continua trazendo revelações através de experiências místicas. Então, vocês já sabem o meu ponto de vista. Se tem nova revelação, vamos continuar enxertando textos na Bíblia, porque ela não foi terminada. Deus não terminou a revelação. Né? Imagina quantas bilhões de cristãos tem no mundo. Se Deus dá uma revelaçãozinha para cada um, a gente tem que começar a insertar, porque é revelação. Católica romana. A tradição da igreja tem peso igual das Escrituras. Se você estudar a história da Igreja Católica Romana, você vai ver que eles, vou falar de coração, enquanto igreja, eles estão longe de ser nossos irmãos. Não ameniza. É que nós viemos de uma colonização católica e tinha uma empatia. Sabe aquele primo distante? Ele é quase meu irmão, né? Ele está ali, batendo na trave. Não são. A doutrina deles é errada. A doutrina dele tem deuses. São deuses. Na doutrina dele há formas de você conseguir melhorar a sua vida depois da morte. Na doutrina deles você tem intermediadores que não o Senhor Jesus. Isso não é Bíblia. Isso não é o Evangelho. Não é. Parece, mas não é. Então, a igreja tem peso igual à das Escrituras e a igreja traz novas revelações. Um dia a gente pode estudar isso, mas quando o Papa senta lá e ele vai fazer um decreto sentado, a semelhança do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus senta, então ele tem a cátedra, ele faz revelações e o que ele diz tem o mesmo peso da Bíblia. Isso não é o que as Escrituras nos ensinam. Nós aqui, né? Eu ainda coloquei conservador, né? Porque hoje em dia falar que você é protestante nem se usa mais. O negócio agora é falar que a gente é evangélico e aí você abarca qualquer coisa, certo? O cara é evangélico. Você abarca qualquer coisa. As Escrituras são a revelação final de Deus, é isso que eu penso. Vamos mudar aqui, ela é final. Acabou de Deus. Não possuem erros. E são a única autoridade para minha fé e prática. A única. Não tem, não mais se, mas eu tenho. Não tem. Ela é a única. Então, para a gente ir para o vídeo. Preservação da revelação. As Escrituras tiveram origem aonde? Então, elas tiveram origem na mente de Deus. Não foi o homem. Eu não sei se é nesse vídeo, mas acho que é o James que fala assim, sabe, quando estava na época da revelação, o profeta acordava e falava assim, gente, hoje eu tenho que revelar alguma coisa. O que eu vou revelar hoje? Gente, não estou inspirado. Passou um dia, eu não revelei nada. Como que eu vou fazer? Paulo, eu já tenho que escrever uma carta. Gente, já faz 2 dias que eu não mexo naquela carta. Como é que eu vou fazer? Não é assim. Okay? Tiveram na mente de Deus, e que foi registrado por autores e foi exalado diretamente por Deus. Através da supervisão divina, então existe uma supervisão. Né? Você é supervisor na indústria, não existe o supervisor, ele tem uma visão maior, super. Os autores humanos das Escrituras, então eles foram os autógrafos, lembra? A gente já brincou disso, por que eu peço um autógrafo? Usando suas próprias palavras e personalidades, por isso que a Bíblia é rica.
você não tem um texto igual. Não, você consegue perceber as pessoas, você consegue perceber a emoção, você consegue perceber a intenção daquele texto que foi escrito. Você percebe claramente. Compuseram e registraram, de novo, sem erros, a revelação de Deus ao homem nas palavras dos autógrafos originais. Autógrafos é o texto original, a hora que ele estava sendo escrito. Então, isso que você tem aí na mão, olha com cuidado, o texto impresso, a tradução para o português, não foi inspirado. Você tem então alguma coisa inspirada? Não. O original lá que Moisés escreveu, não existe. E de Paulo? Não. A gente pode olhar, se você tiver interesse, outro domingo ou mais para frente, como é que se trata os manuscritos, como é precioso, mas é uma cópia. E como é que a gente confia nisso então? Que é a palavra de Deus. Como é que Deus coordenou e coordena tudo isso, ok? Então, nós vamos passar para o vídeo. Eu preciso, então, aquele combinado. Se você achar que está ruim, está maçante, etc., não levanta a mão, a gente volta para o conteúdo normal. Mas eu tenho esse mesmo conteúdo aqui nas minhas palavras, mas o James é o James, certo? Então... Desculpa, antes de entrar no vídeo, eu queria fazer só uma dúvida, mas é de curiosidade mesmo, não? Tomara que... se eu não souber, a Amanda está aqui, cara, a gente... Em cima dessa coluna que você apresentou, de crenças e não crenças da Escritura, a gente tem aí o judeu, Sim. onde a Torá é a regra de fé deles, né, e prática, e a Torá, assim como nós, não existe mais o manuscrito, como você disse, Moisés não tem mais lá. Para o judeu, a Torá é válida, mas o nosso cânon hoje, estruturado, nós evangélicos, ela não é válida. Como que o judeu entende que vale se aplica para a Torá e não se aplica para os textos de Paulo, por exemplo? É curiosidade, eu não sei como é a interpretação dele. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Lembrei, preciso mostrar essa figurinha antes de mostrar o vídeo de sua pergunta. Tá? Vocês já viram isso aqui? Eu fui mostrar muito alegre para o meu primo, já vi, entendeu? Bem assim. Já viram isso? Então é assim, olha o ponto de vista que eu sempre falo, coloque os óculos, para quem foi escrito, como foi feito. Então isso assim, você precisa entender essa figura. Alguma coisa para você ter um ponto de vista é o mesmo objeto, é o mesmo texto bíblico, é a mesma palavra de Deus. Ele não mudou, ele não foi corrompido, mas tem outro ponto de vista da mesma e está certo. O nenê está vendo essa coisa sem graça. E os pais falam, nossa, que legal, acho que ele não gostou. Olha a visão do nenê. Olha a visão dos pais. É a mesma coisa quando a gente está olhando um texto, está analisando um problema, nós estamos resolvendo uma situação, estamos conhecendo algo. As pessoas têm pontos de vistas diferentes. E eu quero ser inteligente o suficiente para entender o outro ponto de vista. Não necessariamente concordar. Mas eu preciso ter cabeça aberta para entender. Aí, deixa eu ver se está aqui. Pois não. Deixa eu só dar um complemento. Eu entendo que toda essa coluna que você mostrou, esses julgamentos, eles têm a ver com o indivíduo que já creu e que tenta explicar, né? Então, são as pessoas que são as distorções doutrinárias no cristianismo. O judeu, ele está no judaísmo. Então, a primeira coisa que precisaria acontecer é ele se converter, para ele começar a ter o entendimento. Muito bem. Próximo aula, o Meco vem aqui. Ele já estragou tudo. Não. Mas é perfeito, é isso mesmo. Para ajudar, assim, é só para mostrar de que nós vamos falar disso em detalhes. A Bíblia judaica não para na Torá. Você vai ver as três principais. Vou colocar aqui as três principais divisões do Antigo Testamento. Nós vamos entender os apócrifos que tem lá, o que não tem. Então segura a sua pergunta. Só quis mostrar aqui para dizer que nós vamos falar disso, tá? E é bem divertido, tá? Mas nós vamos falar. Mas é só lembrar então, o povo judeu, é uma religião, não tem nada demais. Eu estive lá, vi com os meus olhos, e tem muito judeu não praticante. O cara nasceu.
O que você é judeu? Tá bom. O que você sabe? Nada. Eu conheci um judeu que ele era ateu. Ué, ok? Então, exatamente como é que está dizendo. Então, vamos assistir, de novo, vai ter a legenda aqui. Eu não sei se eu apago a luz para melhorar isso. Tenta, Joey. Mas aí o povo dorme, né? Aí agora, pega o cobertorzinho, vamos. Eu vou parar e vou fazer perguntas. Por isso que tem as dentaduras aqui. Ok? Aí, Joey, já que você me ajuda, se a hora que for fazer pergunta eu parar, você... Né? Vamos virar... Então, vamos lá. Então, esse é James White, é um pastor. Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa de pronta fala e não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente ainda. Espero fazê-lo em vida. Né? E eu aprendo muito com ele e outros, mas esse daqui é uma das pessoas que argumentam. Eu gosto de pessoas que conversam, que argumentam. Ok? Então vamos lá. To handle this. Já vou aumentar. This is not a sermon by any stretch of the imagination, and it's not even like the lecture where I'm going to do tomorrow, where we're going to be talking about manuscripts and stuff like that. Josh got smart and let the preachers do the preaching, and he's got the professor doing the professor things, and so that's probably best for everybody. But one thing that I wanted to do, and so we'll sort of have to, when am I supposed to get done? That's always a dangerous question to ask. When am I supposed to be done, actually, is the question. No one knows? Good. If no one's going to answer the question, we got plenty we can cover. Let the Spirit lead. No. You were looking it up. Nobody knows? 4? I've got 90 minutes? Okay. All right, so I'll probably get done a little bit early so that those of you who want to can come down. I cannot pass this around the room, okay? But I have with me, some of you know what this is. I'm sorry? No, Presta atenção que ele tem na mão. Eu gostaria de ter um negócio desse. E ele se viu que ele não vai deixar nem as pessoas tocarem. Não que ele idolatra o livro, mas é algo muito precioso. Ele vai explicar o que ele tem na mão, para a gente entender escrituras. It's a 1550 Stephanus Greek text. It was printed in 1550, so it is just under 500 years old. And so if you want to see, this was the last Greek text printed without verse numbers. So the man who printed this, Robert Estienne, called Stephanus, he was Calvin's printer in Geneva. Between laying this out and printing, it's a beautifully printed text, and the next year, he went through and all of those verse divisions that you have used to memorize Scripture your entire life, you now know where they came from. They came from Robert Estienne in 1550, 1551. And so if you've ever thought, I don't know why the verse broke here. I mean, this doesn't make any sense. You can blame him. I actually think he did a pretty decent job, honestly. But this is a genuine 1550 Greek text. And so if you'd like to see what it looked like in comparison to a Greek text today, and to be absolutely amazed at the fact that the paper that they made back then is so much better than the paper we use today. My seminary textbooks have yellow pages. My seminary textbooks look older than this, and it's from 1550. So I'll have this down front, but please do not spill Coca-Cola on it or anything like that, because that'd be very, very bad. So anyway, what I want to do, and I see I'm not sure how they're doing this or if they're, because this is just a breakout session. I tend to be very peripatetic when I teach. In fact, I'll be teaching early church history at Grace Bible Theological Seminary 2 weekends from now. And what I like to do is, once I get going, I like to walk behind the students to see who's playing Minesweeper. And then sometimes I'll jump in and play along with if it's really a boring part of the lecture. But
I like to walk around. I like to be moving. And in a breakout session, I would normally be sort of doing more interacting than we're going to be able to do, given the fact that this is the whole spiel in one place. So what I want to do, since we're talking about Scripture, one of the greatest concerns I have had for decades now is the fact that many Christians, we love our Bibles, we cherish our Bibles, we carry them with us. Some of you are more electronically oriented, and so you have your Bible on your phone or your iPad or something along those lines. Most of us want to have a really nice leather Bible and things like that. Just sort of, there's just something about that feel in the hand, things like that. But where did it come from? I remember I was raised in a Christian family, and my dad went to Moody Bible Institute. He studied under Kenneth Weiss there in the 1950s. And so I did have a good background in things like that. But still, I remember as a teenager hearing the pastor of the church we were attending say something about, in the Greek it says, and I remember thinking to myself, why should we care what the Greeks think anyways? I don't understand. What's that all about? Because to me, the Bible had always, looked a little bit like this. This is my brand new, no one steal this, please. This is my brand new Legacy Standard Bible, rebound by Jeffrey Rice. Yes, it is made of goat skin. Pra vocês saberem, essa é uma Bíblia que ele tem, ele gosta muito, ele mandou fazer a capa com um cara especial que faz capa de Bíblia. You're still not getting it, it's not up for sale. And I just assumed when I had a Bible that this is how the Bible had always existed. That it was always had gilded pages, and it had the certain order of books, and there was a table of contents in the front, so if you just, no matter how hard you tried, you couldn't find Zechariah, you could at least look up the page numbers and get there eventually and stuff like that. That's sort of how we imbibed where the Bible came from. And then I started witnessing to Mormons. And that was in high school. And very, very quickly, I had to start learning about the real history of where the Bible came from. If you own a Bible today, you are in a tiny percentage of Christians from the beginning. Tiny percent. Se você tem uma cópia da Bíblia, você é uma pessoa privilegiada, percentualmente, dos cristãos que já existiram desde que o Senhor Jesus veio. Pouquíssimas pessoas na história puderam ter o privilégio, no momento que nós temos de ter uma cópia da Bíblia na mão. É isso que ele está dizendo. Lembra lá atrás os cristãos como era a igreja, etc. Você não tinha a chance de ter uma Bíblia. To actually own a copy of the Scriptures. You have no idea how many centuries of Christians would have given almost anything to have the access you have to the Scriptures. I mean, think about it. For most of the history of the church, if you wanted to have your own copy of the Scriptures, you know how you got it? You hand copied it. You hand copied it. Well, but wait a minute, most of them weren't literate. Right, which meant they didn't get to have it. And even if you were literate, some of the major manuscripts we have, for example, of the Bible from like the 3rd and 4th centuries, we've estimated that they would have cost $9,000 to $10,000 just in the writing materials alone. $10 mil por uma Bíblia. É o que custava para ter uma cópia da Bíblia. For a single copy of the Scripture. Não é isso? And yet most of us, how many Bibles do we have? Good grief. Not enough. I have lost track of the number of Bibles that I have owned through my life, some of which I've given away. I still have the first 2 Bibles that my parents ever gave to me. And so we have such great access. But how often have we ever thanked God? I thank you, God, that I live in a day when I have full access to the whole counsel of God in Scripture. But what does it mean that many of the great theological battles of the past were fought when most of the people in the quote-unquote pew
did not have access to the scriptures outside of hearing them being read in the church service itself. Now, yes, there would be readers. When like I said, I'm going to be teaching early church history, and one of the stories that I like to tell is of these two subdeacons that in May of 303 were arrested by the Roman Empire. If you're not familiar with the fact, the Roman Empire, starting in 303 through 313, that was the most intense period of persecution against the Christian church. 10 years, right there at the end, they tried to wipe out Christianity. All Christians, didn't matter whether you were in leadership or whatever, you had to offer sacrifice or die. And these two subdeacons had been arrested. And they came before the magistrate, and the magistrate wanted them to turn over the scriptures. And they said, well, they're just subdeacons. The readers have the scriptures. Well, who are the readers? Well, we're not going to tell you. We're not going to be traitors. Here we are, kill us. And so they did. And so here are two subdeacons. Você morreria por uma cópia da Bíblia? Não estou falando para você negar a fé, mas porque você tem uma cópia da Bíblia. As pessoas morriam para preservar uma cópia das Escrituras. We don't know anything about them. They were probably married, they probably had children, and they were executed for not giving over the names of the people that possessed the manuscripts of the Bible. They probably didn't even possess a copy for themselves. And you and I, how often have we ever thanked God that we have? We literally have what we have because of the shed blood of those who've gone before us. And there were many of them. We just happen to know these two. There were many, 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 many more that we will only learn about in that great day of judgment. And so it's easy for us as Christians to think that everyone's always had the kind of access that we have. Not only that, but I would imagine that probably in this room, there's minimally a dozen different translations in English represented. And some of you might have translations in other languages represented because English may not be your mother tongue. And so we have all this availability to us of the Word of God today. But again, the English language didn't exist when the Bible was written. And so there has to have been a process of transmission over time. And this is exactly where unbelievers attack us in the world today. Viram? A Bíblia não foi escrita na nossa língua. E esse é um dos principais ataques que a gente recebe. Como é que você responderia isso? Sentado à mesa, vamos almoçar, tomar um café? Vamos. Olha, não acredito nas Escrituras. Nela, essa língua aí que você está falando nem existia na época. Quem me garante que isso daí realmente é a palavra de Deus? Send our young people into universities, and I'll be honest with you, in the vast majority of situations, we send them in unarmed, unprepared. Because the one subject that we as Christians should be very familiar with and very trained on is how we got our Bible. If we're telling people this is the Word of God, if we're telling people I am going to base my entire life on the words of this book, then you would think we would know significantly more about its history than anything else's history. And yet most of us know a whole lot more about certain television series and movies than we do about the history of the book that we claim to be the very Word of God. And that's where the enemy attacks. That's where people like Bart Ehrman come along and they show you where certain manuscripts didn't contain this and certain manuscripts didn't contain that. And we are left going, wow, I didn't know. Well, yes, you did. Open your Bible and look down at the bottom of the page. Okay, it might be in the center column if you have the center column reference. But in the vast majority of Bibles, down there in the bottom, now at my age, it just looks like the smudges at the bottom of the page. But for you young, eagle-eyed people, that stuff down there at the bottom that says, some manuscripts say this and some manuscripts say that, let me clue you in on a little something. The vast majority of pastors are hoping you're not noticing that either.
because they really don't want you coming up to them and asking them about why it is that the verse they just got done preaching on isn't found in some of the earliest manuscripts. Because when you go through seminary, yeah, if you want to take those classes, if you want to read those books, you can. But the reality is there's not a lot of emphasis put upon it unless that's your specific area of study. And so there's a discomfort. And even when preaching, many a minister will just stick to the one translation they use, and it can cause problems. I remember once one of our volunteers contacted me, and she said, my preacher spent an entire sermon preaching on a verse that I couldn't find in my Bible. That sort of ruined... Vamos lá, rapidinho, intervalo. Vocês prometem que votam rápido? Ruined the sermon for them, I can assure you of that, because it was a major textual variant, and they didn't realize that there would be a bunch of people sitting in front of them that had a Bible that did not actually contain the verse that they themselves were reading from. And so there is a history to our text. And you see, we like to think that, the Bible's just sort of been photocopied down through history. It doesn't work that way. Photocopier was invented in 1949. The Bible was written before 1949. And that means it had to be hand copied from the time of the original writing. And I'm talking primarily New Testament here. When you start talking about Moses, we are talking old here, okay? We are talking ancient here. And the only way to transmit those things over time is from one person to copy what another person has written. Now, under the Old Covenant, the Jewish people had a certain way of doing those types of things, and it was primarily transmitted within the community of Israel. And as you know, about 900 years after the time of Christ, the Masoretes rose, and they had amazing mechanisms of making for extremely accurate copying of their texts. So we have the Isaiah scroll, for example, as you know, from the Dead Sea Scrolls, that is pretty much absolutely identical to the Masoretic text that we have today. And in fact, for many, many years, the oldest manuscript we had of the book of Isaiah came from around the year 900. And then they found the Dead Sea Scrolls, and they found the Isaiah scroll, which is about 100 years before Christ. So 1,000-year leap, and they're basically identical. So you don't have to have corruption or change over time. Be very careful, by the way. Be very, very careful. That is a true statement, what I just said. The Isaiah scroll, pretty much identical. Jeremiah is different. The Jeremiah scroll in the Dead Sea Scrolls is very different from, for example, the Greek translation. It's about a third different. Why? Because if you read Jeremiah, if you read the story of Jeremiah, what does he himself say? At one point, the king had his scroll ripped up and torn up, and he had to rewrite it, and so on and so forth. So there were multiple versions of Jeremiah in his own day. So that makes sense. You need to recognize that. But then did you all hear about what happened just about 2.5 years ago? There was a scroll that they had found, but it was fossilized. So if you tried to unroll it, it would just turn into powder, just like that. And so some geek, thank God for geeks and nerds. Geeks and nerds unite. Some of you are going, yeah. Some of you just put your phone down from watching Stargate SG-1. Yeah. And I'm watching you right now. I can see you. My far vision is pretty good. Don't worry about it. We have some geeks and nerds out there who went, the ink that they used had a different makeup than of course the papyri, and it had certain metals in it and stuff like that. So if we x-rayed this thing and then fed it into a computer, and that's what they do, they x-ray it and then they feed it into a computer, and they can literally unroll the scroll in the computer and read the text. Guess what it turned out to be? The Jerusalem Times. No, it wasn't.
what was worse, it was the classified section of the Jerusalem Times. So completely irrelevant now. One donkey for sale, very mean. They discovered that it was Leviticus, and it is identical with the Masoretic text of Leviticus from 1,000 years later. I'm hoping they find some more cool stuff like that personally. But that's the Old Testament scriptures. And I'm going to throw this out at you, and it may make you uncomfortable, but just write this down and think about it. There were different translations and versions available in the days of Jesus. So, for example, in Psalm 22, when it says, they pierced my hands and my feet, some Hebrew texts, that's what it says. Other Hebrew texts say, as a lion, rather than pierced my hands and my feet. Those are not quite the same thing. There were differences in some of the manuscripts in the first century. And not only that, but what was the Bible that was normally quoted by the early writers? The Greek Septuagint, the Greek translation. That makes sense when Paul's writing to the church at Colossae. Vocês já pensaram nisso? Quais eram as escrituras que o Senhor Jesus tinha? Da onde vinham? Como chegou às mãos dele? Como é que eles estudavam? Como era? As pesquisas mostram. Já tinha versões alternativas na própria época do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca negou nada das Escrituras. Nada. Ele nunca falou, não, esse texto aqui não é bem assim. Tá? Deixa eu explicar. Ó, isso aqui foi corrompido. Essa tradução aqui não é boa. Né? Nunca. O Senhor Jesus, nunca. Okay? The vast majority of the people to be reading what he's writing, read Greek. What version of the Old Testament scriptures is going to be available to them? The Greek Septuagint. Did the Greek Septuagint have differences from the Hebrew? Sure did. In fact, I'll just throw this out here and let you think about it. But in Hebrews chapter 8, when Jeremiah 31 is quoted about the new covenant, there's a key phrase. And if you go back to your Old Testament, most English Bibles are translated from the Hebrew primarily. And so if you read Jeremiah 31, there's going to be a section that says, though I was a husband to them. But then you read it in Hebrews chapter 8. It doesn't say, though I was a husband to them. It says, though I did not care for them. Those are not quite the same things, are they? They're a little bit different. Now, by the way, that's the difference in Hebrew between Baal and Gaal, and Bet and Gimel look a lot alike, so it's a one-letter difference, but it still has an impact on the meaning of the text. And the writers of the New Testament were willing to quote from the Greek Septuagint even to make a point. So dealing with multiple translations is not something new. It existed in the first century. If you have any other questions, especially about that particular text, ask Steve Lawson. Now, woke you up, didn't I, brother? He's sitting there going, what did he just say? What? What am I supposed to know about? Okay. Anyway, these Britney Spears microphones. So, how did you get your Bible? How did it get to you? Now, we're going to be looking, like I said, tomorrow we're going to be looking at manuscripts, we're going to look at papyri and unsealed manuscripts and minuscule manuscripts, all sorts of really fun stuff, and you're like going, okay, when's he speaking? Because I'm not going to be here for that one. But honestly, it's fascinating. When you look down at the bottom of the page and it says some manuscripts say, haven't you ever stopped and gone, I wonder what those manuscripts are? I wonder where they are. I wonder what they look like. I wonder who wrote them. Well, we're going to talk about that tomorrow. So tomorrow morning, I think 11:15ish, something like that, is when I'm supposed to be doing that. But you have a handwritten manuscript tradition. And even though the Romans tried to destroy all of them, they don't get to all of them, thankfully. And so we have manuscripts that have been copied and copied down through the ages. And
when you get to the period of right before the Reformation, you have something really important that happens in world history. And that is the collapse and the defeat of the city of Constantinople, modern-day Istanbul. The Muslims are moving west, and Constantinople finally gives in the middle of the 15th century. And so many of its scholars leave Constantinople, they flee into Europe, and they bring their manuscripts with them. This is extremely important. They're Greek manuscripts. What's the Bible in Europe at this time? Well, from early on, the West adopted Latin as its language, and hence the... Presta atenção, ele está contando a história. Então, a Europa tinha versões das escrituras no latim. Aí, da onde veio? Aí, quando houve a guerra, os estudiosos saíram com os manuscritos que eles tinham e foram para a Europa. E aí começa a dar problema. Espera um pouquinho, o que está escrito no latim não é igual está escrito no grego aqui. Como que é isso? É um dos starts da reforma. Por que que a reforma aconteceu? É um deles, não é um único. Latin Vulgate was the official Bible of the church in Europe and had been for 1,100 years. Nobody knew anything else. And so here come these Greek manuscripts from Constantinople and Greek-speaking scholars from Constantinople right at the time of the Renaissance and right at the time of people, the saying was ad fontes, to the sources, go to the sources. And they knew that the Bible had not been written in Latin. And so the official church position was, this is the official text. But the scholars were recognizing, well, okay, it may be the official text, but that's not what it was originally written. It was originally written in Greek and Hebrew, and some chapters of what's called Aramaic. And so, just so we keep the speed going here, there's a guy you need to know by the name of Desiderius Erasmus. Desiderius Erasmus was a Dutch humanist scholar. Humanist did not mean back then what it means today. He simply believed that we should study the original sources and that we should use our minds to the glory of God. He was a Roman Catholic, as everybody was at that particular point in time, pretty much there in Europe. He was actually a priest, but he questioned much of what Rome taught on certain issues. He got himself into a lot of trouble for that. In other places, he agreed. He even wrote a book in defense of transubstantiation in the Mass. And he's the same Erasmus that wrote the first written debate with Luther of the Reformation on the bondage or freedom of the will. But he was extremely important to the Reformation beginning. Why? Because he recognized the need for a printed edition of the Greek New Testament, not just the Greek New Testament. At first, to be honest with you, when he put out his first edition, he was primarily focused upon his own new Latin translation, which was dangerous. This man was risking being burned at the stake. He really was. When he put out his first edition with the Latin on one side, the Greek on the other, the grave danger for him was the Latin because he was challenging the official text of the church. But there was also danger in putting the Greek there because the Greek was the language of the heretics. And so he put it there, but he didn't put a lot of work into it. He moved to Basel, Switzerland to finish the work. He hoped to find more manuscripts there. He didn't. He only had no more than about 12 manuscripts to work with. And the oldest was 1,000 years after Christ, and he didn't trust that one. So most of the manuscripts he was using were from 12 to 1,400 years after Christ. And so his Greek New Testament was of varying qualities. And when he got to the book of Revelation, he had a real problem. Because of all the books of the New Testament, the book that we have the fewest copies of is the book of Revelation. And the reason for that is it struggled for inclusion in the canon of Scripture. There were a lot of people that were like, yeah, I don't think so. I mean, think about it.
Do you really want the early church going, we don't have nearly enough books with 10-headed monsters and seven-headed beasts coming out of the sea? We need some more of these, you know? No, they were like, did John really write this? What does this really mean? What's the connection to the apostles? And so there weren't all that many manuscripts of the book of Revelation in Greek to be obtained. In fact, all he could find was a Latin commentary that had the Greek text embedded in it. And he had to extract the Greek text out of the Latin commentary. And he made lots of mistakes along the way. I'll be perfectly honest with you. Erasmus had very little respect for the book of Revelation. He really didn't think it was scripture. He really didn't think that it deserved the place that it had in the New Testament canon. And so he's rushing. It's the last book he did. His printer is putting lots of pressure on him to get this done, because his printer knew, and we think Erasmus knew, that someone had already printed and published a Greek New Testament in multiple volumes. It's called the Complutensian Polyglot. Very nicely done. But here's the problem. Back in those days, it's not like you can go on Amazon and self-publish your own book today. Hey, I've got a published book. Yeah, great, wonderful. It sold 4 copies, and they all went to my family. That's not how things worked back then. If you wanted to publish a book, you had to get papal approval. You want to talk about red tape? There's red tape. And so even though the work was done, the volumes were sitting in crates in a storehouse. And so Erasmus's printer knew this and said, if we want to get ours out, you've got to get this thing done, dude. And so he gets to the book of Revelation. He's rushing. He makes various mistakes. And then he gets to the end of the book and discovers that the commentary he's borrowed, the last pages have fallen off. He doesn't have the last portion of Revelation chapter 22. What am I gonna do? And so what he does, and he admits it, is he takes his own Latin translation and translates from Latin into Greek. And that's what he puts in. Now, in the process, Greek words that had never appeared in any manuscript of the book of Revelation ever are placed upon the page. But he had to get it done. And like I said, he didn't really view the book of Revelation as being as authoritative as the rest of the New Testament. And so that's what he did. Now, he knew that was not the way to do it. But they go ahead and publish it. Comes out. It's wildly received because it's small. It's easy enough to carry and to be distributed and things like that. And you might be going, well, wait a minute. What about the red tape? They took a risk. So what Erasmus did to try to get past the papal red tape, he dedicated the book to the Pope. So he dedicated the book to the Pope, didn't get himself turned into a flaming fire, and that's how he got it out first. Now, let me tell you a fascinating little story that I only learned a couple of years ago. Because I've known about the ending of Revelation in Erasmus's work for a long time. And I knew that the words that he inserted there and the readings he inserted there at the end of the book of Revelation are in the printed editions of what's called the Textus Receptus, and hence are in the King James Version and the New King James Version of the Bible to this day. And I'm like, he did 5 editions. He had plenty of years between 1560 and 1535 to have fixed Revelation. So why didn't he? And why didn't anybody else catch it? Well, this is the fascinating part. It also illustrates something for you. The vast majority of scholars had no access to Greek manuscripts at all. Like I said, Erasmus had to move to Basel, Switzerland. He thought he'd find plenty of manuscripts there. He didn't. And they had one of the largest libraries around. So you can go online right now
And you can find all the manuscripts in the New Testament and what museum they're in and what they contain and when they were written. And thanks to the work of CSNTM, the Center for the Study of New Testament Manuscripts, they're digitizing all these manuscripts, and you can go online and see many of them today. You just don't have any idea how absolutely outrageously wild that is as far as history is concerned. How many of you are old enough to have used a card catalog? Oh, don't make me raise my hand. That hurts my arthritis. There were no card catalogs only a short period of time ago. Remember interlibrary loan? Libraries wouldn't loan books to other libraries. They couldn't. That nobody knew what was in anybody else's library. The idea of being even able to know where manuscripts were and what they contained, let alone compare them with one another, that's modern. In Erasmus's day, nobody knew. And the vast majority of scholars had no access to Greek manuscripts to be able to check this stuff out, even if they could read Greek. And so what Erasmus did is when he did his second edition of his Greek New Testament, he said to the printer, look, within a couple years of when he put his first edition out, the Align brothers put out their edition of the Greek New Testament. So he said to his printer, go get one of theirs and replace the book of Revelation from theirs with what's in mine. Because he knew that his work on Revelation was bad. So go get theirs and just copy theirs into mine, and we're good. One problem. The Align brothers had used Erasmus for their book of Revelation. And hence, for hundreds of years, in the Textus Receptus, in the King James Version of the Bible, now in the New King James Version of the Bible, there are words and readings of words that had never been seen in the history of the church until Erasmus in a rush translated from Latin into Greek. But they're still there. And that's why. And that's why. Now, what that also illustrates is how different today is than only 50 years ago. The amount of information available to anyone who wants to look up what manuscripts are being used, what they contain, to compare them with one another, has never been seen in the history of humanity the way that it is available today. Now, why do I sound excited about that? Do you think it's just a coincidence that the very time when the greatest attacks are being launched against the veracity of the text of Scripture, we have far greater information and far earlier information about the text of the New Testament than we have ever possessed in the history of the church? You need to realize, like I said, Erasmus relied primarily upon manuscripts from the 12th and 13th centuries. We now have papyri that go back to almost the 1st century. We can reproduce the text of the New Testament from the 3rd century. And if you've not looked at, for example, Homer and other works from that time period, you need to realize the New Testament manuscript tradition is far. Is this my problem here? Am I popping and cracking? And all right, okay. Hit the pulpit, Mike. That means I can't walk anymore. All right, there goes all the energy. Yeah, so Greek. It's not nearly as wide as MacArthur's. I'm going to tell you something. That thing is... But Brother Lawson will tell you there is one weird thing about that pulpit. You lean into it, it moves. You know why it moves, don't you? It's on hydraulics.
They just simply goes down there and it's like, oh, cool, all right. So first time I stood behind that thing and leaned in, I'm like, whoa, Nelly. I don't want to be, would that make a YouTube meme or what? The man that destroyed MacArthur's pulpit. Yeah, it's not going to do that. What were we talking about? Moses was in the bulrushes, and what was going on there? Okay, you need to understand, our manuscripts now go back so much closer. When you look at those other ancient works, on average, their first copies are between 500 and 900 years after the original was written. I'll show you manuscripts tomorrow. I'll show you one manuscript tomorrow that was written within 100 years of when the Gospel of John was written. There is no other work of antiquity that even comes close to what we have with the New Testament. Erasmus had none of that. None of that at all. That's very, very important. So what happens is Erasmus puts out 5 editions. And like I said, Revelation, not so good, but that's just sort of how it ends up working out. A certain Augustinian monk in Wittenberg, Germany, gets one of those first editions. And he's sitting there reading. And on the one side, you have the Greek. On the other side, you have the Latin. And that's where he reads in the Latin, Poenitentiam agite, do penance. Looks over at the Greek. Metanoiate, repent. It's not the same thing. Repentance is not doing penance. And that was very important in the light beginning to dawn in that Augustinian monk's mind, that Augustinian monk who is professor of theology at the University of Wittenberg. And you know I'm speaking of Martin Luther. And so, as I said, 5 editions come out before Erasmus dies in 1535. And they are widely distributed. Widely distributed. And it's interesting that the farther you go in his editions, the more his attention is now focused upon the Greek rather than upon the Latin. And one of the most important controversies was in the first 2 editions of his Greek New Testament, he did not have what is called the Comma Johanneum. The Comma Johanneum. I should not be using Latin at 3:09 p.m. in the afternoon. That's a very good way of making everyone fall asleep. But the Comma Johanneum is 1 John 5:7 in the King James Version of the Bible. There are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these 3 are one. The first 2 editions of his Greek New Testament did not contain that because he had never seen a Greek manuscript that did contain those words. And in point of fact, we know today that there are no Greek manuscripts that contain 1 John 5:7 in the King James Version of the Bible before the 14th century. And we have a lot of early manuscripts of 1 John, so that's a bit of a problem. Anyway, what happens is he is attacked because it's in the Latin Vulgate, but it's not in his Greek text. So he must be denying the Trinity. He says, no, I've just never seen a manuscript that contained it. There is a manuscript, Codex Montfortianus, in Trinity College, Dublin. I've examined it in the reading room there in Dublin, Ireland. It's available online now. It came out about 3 months after I did that. Sort of made it like, oh, thanks, wonderful. Now everybody can read it. And it was written in 1520. Most of the time we don't know when a manuscript was written. It doesn't come with a date on it. It's not a timestamp. But this was written in 1520, and it was written specifically to refute Erasmus. And it has the Comma Johanneum in it, but not in the form it's found in what's called the Textus Receptus today, but in a different form, but it's there. And so under protest, Erasmus included it in his 3rd edition and those that followed, and that's why it's in your King James Version of the Bible. Not because it's in any ancient manuscript of the New Testament, but because of what was going on with Erasmus. E colocar, para a gente sair daqui não tão curioso, o vídeo que ele menciona sempre
para a gente olhar. Cadê? Aqui. Nesse vídeo, eu vou dar uma adiantada, mas para vocês matarem a is curiosidade, laughable to those of us who actually work in the field of textual criticism. é olhar But I can understand. os manuscritos que ele está citando. Aqui. It didn't exist. Every library that existed, the library in Alexandria, for example, if you went in there and pulled 2 copies of the same book down, you'd find differences because that's simply how literature was made. Ah. So people today who come up with this idea, well, I can't believe anything unless it's absolutely perfectly transmitted over time. You could not have had the Bible until 1949. Because that's when the photocopier was developed. Well, God wanted to do something in the world before 1949. Mas eu quero só, vamos adiantar And aqui. so that's Eu not the quero que vocês standard that we vejam can a, use at all. Around the time of breadth. So I want you to see olha lá. everything I'm going to share with you. Esse é o manuscrito mais antigo que a gente tem no Antigo Testamento, do Novo Testamento. É isso aí, esse pedacinho. É isso. É. Então, é o mais antigo que a gente tem. É isso. Esse aí foi o que ele escreveu 100 anos após. Isso. Não foi ele que escreveu, isso é cópia da cópia da cópia. Sim, esse é o que a gente tem mais antigo, e só esse pedacinho. O que eu estou mostrando isso é o seguinte: nós não damos valor porque a gente tem na mão. Tem pessoas que dedicam a vida, dedicam a própria vida para preservar as Escrituras. E isso aqui é um tesouro. Hoje, como ele disse no outro vídeo, a gente tem na internet. Eu acho que poucos de vocês pesquisaram, olham, vão atrás. Tem, como ele comentou, tem quem usa a Bíblia impressa ainda. Lá embaixo tem observações. A gente ignora. Não estou nem aí, certo? A gente não estuda. Quem tem a Bíblia digital perde tudo isso. Pouquíssimas Bíblias digitais são boas o suficiente para ter esse tipo de observação. Mas olha o trabalho. Isso não é dele, ok? Não foi ele que fez. Mas o trabalho dessas pessoas que hoje em dia estão lá estudando. Como só está em inglês, eu vou dar uma adiantada, que eu quero que vocês vejam como é que eles vão montando um quebra-cabeça. Olha lá. Esse é o texto, ali um parágrafo, vamos dizer assim. Tá vendo? Então, o que a gente tem antes das palavras e o que vem depois. Olha o pedacinho. Eles estudam, completam com outros manuscritos, conferem, etc. Aí fala, não, isso aqui é nota, não tem pontuação, não tem separação de palavras, de frases, e eles estudam para chegar em algo que a gente tem em mãos. Really fast. Normally, it fades in slowly. And now that I'm looking at, I'm not even sure. It's Vamos ver mais um. This was figure out Só para vocês saírem daqui this thing. vendo. So Porque isso tudo serve de ataque contra a palavra de Deus. A gente tem que saber e entender, explicar. You're dealing with a Christian produced manuscript. It's fascinating. At right angles to one another and press them together, and you could produce a very smooth surface on one side. Só pedi uma coisa para a Cidália, mas ela não fez. Não. Here, notice. Aqui é uma brincadeira que ele fez. Tem um cara que não acredita na Bíblia. Ele fez uma gravata com esse manuscrito. Ó, outro pedaço. Está datado de 250 a 275 depois de Cristo. É isso que são os manuscritos. Você não tem a obra completa. Nossa, está aqui como a gente pega a Bíblia hoje. Tem um pedaço.
E eles vão juntando os quebra-cabeças. E tudo isso hoje em dia está digitalizado, como ele disse. Antigamente, você não podia tocar, porque esfarelava. Apodrecia. De novo, uma pena que o Bert é o cara mais próximo que eu sei que tocou em algumas coisas dessas. Por isso que eu falo tanto dele, né? Ele tocou, ele pegou um professor dele do Dallas, eles foram para a Europa, ele tinha que vestir luvas, etc. Ele tocou em uma série de coisas e ajudou o professor dele, o Larson. Não é o Larson, eu já lembro o nome dele, meu Deus do céu. Esse cara é, assim, fantástico. Ele é uma das pessoas mais importantes nos dias de hoje para trazer credibilidade aos textos. Marcelo teve essa chance. P115, I'll get close enough so I can explain about that. Vamos andar. Quem mais? Not going to do the... And what's like XIC? Como é que se lê um negócio desse? Que parte que é das Escrituras, esse negócio? Percebe quantos irmãos nossos dedicam tempo da vida para fazer isso? In Revelation chapter 13, we have the number of the beast. Presta atenção nisso. Está em inglês, né? Ele está dizendo... Everybody knows the number of the beast, right? Que tem, We can actually stop a guy. aqui tem uma brincadeira que eles fazem. Pode deixar apagado, Joey. Aqui tem o número da besta. Só que o número da besta, aí está escrito 1616 e não 666. Isso a gente é atacado por isso. Não, sua Bíblia não é verdade. Né? É que ele vai fazer uma piadinha aí de que a interpretação está errada, e não sei o que tem e tal, que 616 é o vizinho da besta. Eles moravam na mesma rua. Então aqui foi relatado o vizinho. Então, Hey, when people buy these 100, think Dan Wall. vai ter um melhor. Né? They are gone. I know. A hora que eles encontram algo como isso assim é extremamente fantástico. Eu sei que depois da aula que vem a gente pode olhar foto, pode entrar no museu, pode dar zoom, pode olhar a qualidade. É assim que estava escrito. Como é que a gente lê isso? Não tem versículo, não tem pontuação, não tem ponto final, não tem espaço entre as palavras e tudo escrito em letra maiúscula, que deixa mais difícil ainda para quem estuda entender. Isso é Bíblia. Não sabemos. Quem escreveu, quem foi o copista, eles eram empregados, que é gente profissional. Tem mais para frente, tem um que parece que foi feito na impressora que você tem em casa. E o cara fazia na mão. Olha. Right where they are, you boys are in the green room. I know where you are. You're talking about me right now. I know what you're doing. This thing is going to... We did 2 debate treasures in last. So 2 Peter. And you can tell... See very beginning of the 5th line, they're happy to be was someone Genesis 1. Amazing. Sharp construction. If you're familiar with 2nd, we have available 2:1. Our great God and Savior, Jesus Christ. Uma dica que ele dá, né? Todas as vezes que iam falar sobre Deus ou uma divindade, tem um traço em cima da palavra. Então é uma forma de você identificar que eles estavam falando de Deus ou não. Porque mesmo nessas cópias, eles tinham temor e tremor de escrever o nome de Deus, etc. Então, quando tinha qualquer citação aqui, assim, eles estavam falando de Deus ou de uma divindade. Nota que vocês não conseguem enxergar aí do fundo, mas aqui já tem observação do negócio escrito no próprio texto. O Bert pegou vários manuscritos que tinham observações do copista. Eu não entendi essa parte está assim, eu usei essa palavra por causa disso, etc. Põe no cantinho. Então, já é difícil de ler, você imagina a observação do cara. The place where Jesus is identified as God in the original language in the New Testament. And of course, this manuscript was written long before Constantine, a place called the first 75. Now, what's really fascinating is this guy. This guy was the ancient equivalent of Steve Lawson. Okay? Now, that does not mean that he had the exact same tie. Accurate. Então, quando a gente olha assim, os manuscritos tem todo esse estudo que se faz, tem uma ciência por trás disso. Isso aqui é um codex, isso aqui já é uma coisa maravilhosa, já está em formato de livro, tudo que chama codex. O que ele comenta aqui, uma certa parte,
conforme os nossos livros de hoje, são gastos onde as pessoas usavam. Né? Então, o lado esquerdo está mais preservado, como qualquer livro que a gente tem. O lado direito, consumido. Up at the top part there, where you're opening it up at that point. The P6 great unsealed doesn't contain much of the gospel. O James aqui, várias dessas fotos ele fez antes de existir a possibilidade de ter isso na internet. I was just looking at this is P45. Olha só. And P45 is a very fascinating manuscript. It's the only manuscript we have that contains portions of Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Tem pedaços de Mateus, Marcos, Lucas e Atos. For Acts, you know, it sort of had to do its own thing. And here in P45, you have Acts manuscript, or let's just go we wrote. One we have to the gospel. When you get into Mark, it's pretty small. Aqui ele está, só para você ver que ele está ajoelhado ali, ele conta que ele foi para um museu, ninguém dá bola para o museu, pode acender a luz, ninguém dá bola no museu para o manuscrito da Bíblia, tinha lá um manuscrito, e apesar da Cidália não ter trazido o papiro, você prometeu que ia trazer nessa e não trouxe, então, entendi, nós vamos fazer isso na frente de todo mundo, é isso? Mas era caro. Então, às vezes, escrevia atrás. E atrás é onde ficam as veias da planta. E é mais difícil de escrever. E ele conta aqui o que ele fez. Ele olhando, ninguém olhava para aquela coisa no museu. Ele olhando, ele não conseguia ler, ele não conseguia fazer. Aí ele foi olhando, uma hora que ele ajoelhou, que ele estava ali, e ele estava conseguindo ver a parte de baixo. E lendo tal. A polícia chegou. Ele conta. A polícia, o que o senhor está fazendo aqui? Não, já tinham mandado o rádio de que um louco lá, literalmente, que estava fazendo alguma coisa, porque ele estava querendo ler por baixo, então a chance que ele tinha. Então, o apreço que essas pessoas têm pelas escrituras. Domingo que vem, a gente vai fazer o quê? Vou terminar aquelas visões que a gente tem, nós vamos começar a entrar no cânon, nós vamos olhar o que é livro deuterocanônico, que são os livros apócrifos, as diferenças deles, como é que a gente detecta. Se você tiver encontrar por aí uma Bíblia católica, traga, ok? Se você tiver, você traga, a gente pode ser você tem, Marcão? Não, eu vou falar um testemunho, né? Só para enfatizar o que você está falando, a Laura, numa das viagens que ela fez lá para Londres, ela foi num museu e ela viu um pequeno manuscrito de João. Ela falou assim, pai, chegando vendo aquele manuscrito, a emoção foi tão grande que eu até chorei. Falei assim, isso aqui é a palavra de Deus, né? Então foi algo assim, para ela foi bastante impactante. Bom, vocês perceberam que eu gosto muito do assunto. Não é de agrado de todos, mas... Então, domingo que vem a gente vai fazer isso. Dá para entrar no museu, dá para a gente usar software hoje, colocar um do lado do outro. Ver as diferenças, as comparações, como esse texto chegou até nós. E um exercício que o James faz num dos cursos se eu pedir para esta fileira copiar o primeiro capítulo de João, por exemplo, ok? Copia na mão. A segunda vai copiar a cópia deles. A terceira, sucessivamente, até chegar no Yuri lá. Aí eu pego a cópia do Yuri e comparo com a da Silvia. Quais as chances? Certo? Disso já está assim. Aí é a soberania de Deus. Você pega os manuscritos, os compara. São iguaizinhos. As diferenças que tem são, às vezes, o cara tortou a letra, fez, etc. E tem as variantes que nós vamos poder olhar domingo que vem. Que são as variantes, não são erros, são variantes. E doutrinariamente, nada muda nas Escrituras. E aí a gente também vai ter chance de ver a exatidão de que eles faziam as cópias. E hoje nós não sabemos nem mais caligrafia. Não é verdade? Então a gente não sabe mais fazer uma letra bonita. Tinha convites de casamento no passado, eram escritos a mãos. Era uma caligrafia bonita, você pagava, né, até para fazer isso que eu quero. Hoje em dia passa lá na impressora, imprime, entrega lá e faz. Não? Mas nós vamos olhar isso então domingo que vem. Começar a definir o cânon. Entender o que são livros apócrifos, o que são os deuterocanônicos e como é que a gente pode
ler. Se você tiver curiosidade, tiver uma Bíblia católica, pode ler, ou acha na internet. Macabeus, tá? Primeiro, segundo Macabeus. Não é pecado ler livro apócrifo. Então você não comete pecado. É bem legal. E aí nós vamos ver que a Bíblia católica tem, por exemplo, Macabeus 1 e 2, mas existe 3 e 4. É muito legal. A gente vai ver todas essas diferenças.